Olá, sou o Dr. Antônio Martins Farias, mais uma vez estou aqui gravando um vídeo para vocês. Espero, ou melhor, agradeço primeiro a Deus por estar aqui hoje e quero agradecer a vocês também, que vocês têm sido muito bom, têm assistido os meus vídeos, me alegra muito. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa continuar nosso diálogo por muito tempo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com um amigo, para que a gente cada vez mais possa levar informações a um número maior de pessoas, certo? Nesse vídeo eu faço uma simples homenagem, né, para lembrar que o golpe de 1964, que teve início no dia 31 de março de 64 e perdurou por nossa vida até 1985, quando houve a redemocratização, né? É, tomaram, né, os militares tomaram o direito do povo, se auto-intitularam dono de um poder constituinte, congressual que não existe, né? Eles não tinham o direito de fazer isso, tinha que ter deixado que o processo, mesmo confuso, o povo tivesse direito a votar e eleger seus presidentes, os presidentes da República, os governadores, os deputados e prefeitos. Mas não foi assim. Eles entenderam, né? Fecharam o Congresso Nacional, torturaram, mataram, prenderam, abusaram do poder, vamos dizer assim. Mas em 1985, percebendo umas três personagens que eu me refiro nesse vídeo, né, perceberam assim, uma dissidência, né, porque o candidato que era vamos dizer assim, apoiado pelo presidente da República, era o Aureliano Chaves, que era o vice do presidente Figueiredo, e Paulo Maluf. Paulo Maluf entrou, né, vamos dizer assim, entrou com muita força. Ele tinha sido prefeito de São Paulo, governador indireto de São Paulo, fez uma administração. Então ele se projetou nacionalmente e atropelou, vamos dizer assim, as pretensões do vice-presidente Aureliano Chaves. Só que o Marco Maciel, Jorge Bornhaus e Guilherme Palmeiras, né? Jorge Bornhaus de Santa Catarina, né? Palmeiras de Alagoas e Marco Maciel de Pernambuco. Previram essa dissidência e fundaram vamos dizer assim, começaram a apoiar, a rejeitar a candidatura de Paulo Maluf e fizeram um acordo com o Tancredo Neves. E Tancredo Neves disputou a eleição no Congresso no dia 15 de janeiro de 1985 e saiu vitorioso, né, em função da dissidência do PDS Antiga Arena, né? O primeiro sinal que esse Maluf seria, né, derrotado veio como? Veio a articulação, né, da candidatura de Tancredo Neves, né, proposta por Marco Maciel, Guilherme Palmeira e outras forças políticas, como Ulisses Guimarães, né, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, né, e toda uma elite política desse país, né, que se juntou a Marco Maciel, né, e fez uma revolução, vamos dizer assim. Né, e o Paulo Maluf foi flagrosamente acachapante mesmo a derrota de Paulo Maluf no colégio eleitoral. Essa expressão é até de um artigo, né, que me inspirou a fazer essa homenagem da jornalista Eliane Cantanhede, né, ela é do estado de São Paulo e acho que trabalha na Globo News também. Ela é comentarista da Rádio Jornal aqui de Recife. E foi no vídeo dela que me inspirou a fazer esta homenagem. Né? É, o Marco Maciel faleceu recentemente, né, no dia 12 de junho de 2020, ou seja, desse mês ainda em curso. Jorge Bornhaus continua vivo e ativo lá em Santa Catarina e o nosso Guilherme Palmeira também infelizmente faleceu. Né? E foi fundamental essas três figuras porque eles foram fundamentais para a redemocratização do nosso país. Né? Marco Maciel, aliado aqui ao governador de Pernambuco, que era Roberto Magalhães, né, Agripino Maia no Rio Grande do Norte, Antônio Carlos Magalhães e José Sarney entraram quando vamos dizer assim, a carruagem estava bem tranquila. Eles entraram no final, já entraram já sabendo que estava consolidava, né, que os militares não fariam nenhum movimento e que quando viram que a eleição de Tancredo Neves era uma realidade,
aproximaram, se romper também com Paulo Maluf, e tanto é que Sarney foi o vice na chapa de Tancredo Neves. Tancredo Neves não assume, porque na véspera da posse ele sofreu um mal, né, um mal súbito, e foi internado no Hospital Aspress, no Hospital Regional no Hospital de Base de Brasília, e 2 ou 3 dias depois foi transferido para São Paulo, e o presidente Sarney, o vice-presidente era o José Sarney, assumiu no dia 15 de março de 85, né? E o Tancredo Neves foi para São Paulo, ficou até o dia 21 de abril daquele ano que veio a falecer. A morte de Tancredo foi uma frustração muito grande do povo. O enterro de Tancredo Neves, né, ele passou por principais capitais, foi ovacionado pela população, as pessoas iam às ruas, né, vamos dizer assim, acompanhar, né, o sepultamento do presidente que não tomara posse, que era o Tancredo. Né, eu me lembro que eu fui ao Eixão de Brasília, né, no dia que ele veio, né, o corpo, né, veio de São Paulo para Brasília, né, para receber as honras de chefe de Estado, né, e Brasília foi assim, eu não posso dizer a expressão festa, porque não era uma festa, mas realmente a população de Brasília foi às ruas, né, vamos dizer assim, prestar a sua última homenagem a Tancredo Neves. Era uma esperança, porque o Brasil vinha de um governo de uma inflação exagerada, muito alta, né? Os preços das commodities, parecido com a crise que nós estamos vivendo hoje, né? Um descrédito, né, no mundo internacional, porque a nossa moeda não valia nada, nossos recursos, o Banco Central não dispunha de um lastro financeiro que fizesse frente ao dólar, né? A correção monetária era uma técnica que foi usada durante muito tempo, mas ela veio para controlar a inflação, né? A correção monetária foi criada para controlar a inflação, e ela acabou criando um processo inflacionário, entre outros fatores, né? O processo de inflação foi um desastre. Nós chegamos na década de 90 com 70% de inflação ao ano, né? Mas vamos voltar aqui a questão da importância, né, de Marco Maciel. O Marco Maciel, estou falando essa homenagem a ele, fazendo essa homenagem a ele, porque ele teve uma importância política muito grande. Ele fez um acordo, né, com a oposição, ele negociou com Tancredo Neves, negociou com Paulo Maluf, com Ulisses Guimarães, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, porque foi uma união de forças, né? Quando a gente via que tinha a chance de romper o ciclo militar do Brasil de 64 a 85, a gente enxergava na figura de Tancredo Neves aquela pessoa que podia, né, que ia ter condições de redemocratizar o Brasil, que a gente precisava de votar para presidente, que a gente precisava de escolher os nossos representantes políticos. Não, a gente estava cansado de eleições no Senado, eleições na Câmara, e que não tinha, o povo queria participar da democracia, né? E havia aquela crise, né, da chamada Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, dos anos 50, dos anos 60, ela estava sendo, vamos dizer assim, quase abandonada ao medo do comunismo, né, que influenciou a corrida militar, né, que foi um fenômeno da América Latina, América do Sul, né, porque na década de 60 e 70 e 80, né, todos os países da América do Sul eles estavam quase todos governados por ditadores militares, né? Era mais ou menos uma demonstração do governo norte-americano, o governo dos Estados Unidos, que ele dizia para a União Soviética: tu tens força militar, mas eu também tenho. A América é um quartel militar, né? Porque era ditadura militar no Brasil, que é uma potência na América do Sul, era uma ditadura no Chile, era uma ditadura na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, então não sobrava democracia na América. E a gente estava cansado, o povo precisava de voltar a eleger os presidentes, né? de ter participação social, ter participação política do nosso país. Então,
84, quando o presidente Geisel, não vamos negar a importância de Geisel, quando Geisel assumiu, ele assumiu já com uma promessa, né, de redemocratizar o Brasil de uma forma lenta e gradual, né? Então ele não queria a eleição, a eleição do presidente Figueiredo, ele não aceitava que o presidente Figueiredo terminasse seu mandato e com a eleição direta. Ele queria que a presidente que substituía o presidente que substituísse o presidente Figueiredo fosse ainda eleito no colégio eleitoral, e que de fato foi, né? Porque teve a emenda de Dante de Oliveira, que é um deputado de Mato Grosso, ele fez uma emenda, né, propondo a alteração da Constituição de 67 com a emenda de 69, para que tivéssemos eleições diretas, mas essa emenda foi derrotada no Congresso Nacional por uma diferença de 22 votos. Então foi uma frustração muito grande quando a gente achava que a emenda Dante de Oliveira seria aprovada no Congresso Nacional, e não foi derrotada, né? E a eleição ficou indireta. Tendo essa derrota, o que a gente, quer dizer, o que é a elite política? Eu falo a gente como se eu estivesse participando. Eu participei como povo, eu era o povo, eu fazia parte do processo. Eu morava em Brasília na época, e todas as passeatas, todos os comícios que tinha pelas diretas, eu estava lá presente. Mas a elite política, né, decidiu que precisava de um mecanismo, né, de redemocratizar o país. E essa figura, vamos dizer assim, o esteio da redemocratização, chama-se Marco Antônio de Oliveira Maciel, que infelizmente nos deixou há pouco mais de 3 semanas, né, e que deixa uma lacuna, né, apesar de que ele já vinha afastado da política há muitos anos, mas ele deixa uma lacuna muito grande. Ele nos entristece, porque eu fico pensando, né, se ele tivesse em condições físicas, psicológicas normais, ele deveria estar muito frustrado, né, com as nossas lideranças políticas de agora. Uma pessoa como Marco Maciel, né, ele que lutou, que fez coalições, fez acordos, né, negociou com todas as correntes, né, e ele, a única pessoa que não quis saber de Marco Maciel naquele tempo era o PT. O Partido dos Trabalhadores, que eu estou aqui elogiando o Partido dos Trabalhadores, que ele sempre teve uma vocação, ele nunca quis acordo com ninguém. O PT sempre foi contra tudo, né? Como de fato, até hoje o PT é um partido que não acorda, ele agrega, mas a última palavra é do Lula, que é um carismático, um líder carismático, que é um dos últimos, né, dos nossos líderes. Não temos líderes políticos que empolguem, tanto que a gente vê, né, as pesquisas, né, tá dando Lula com 49, Bolsonaro com 23, e as outras lideranças com 3, 2, e não surge um candidato com uma terceira via que diz assim, faça frente, né, porque são líderes apagados, são líderes sem luz, né? Os nossos líderes políticos, eles são... Por quê? Porque o erro político, né, a partir da redemocratização, os políticos cometeram um erro muito grave, que foi eles juntaram-se e fizeram vários partidos políticos. Então eles descentralizaram as decisões. Então os partidos políticos hoje, eles não têm mais ideologia, eles têm me dá o caixa. Eu quero participar do ministério porque eu quero caixa. Eu quero participar das secretarias porque eu quero caixa. Eu quero participar da secretaria do município porque eu quero caixa. Então a classe política perdeu a noção de soberania, perdeu a noção de ideologia democrática. Os partidos todos se dizem democráticos, mas não estão fazendo nada pela democracia. E Marco Maciel tem uma frase dele aqui, que eu vou encerrar, né? O Marco Maciel ele mostrou uma coisa muito interessante, né? Ele diz, eu vou aqui assim, a história a morte de Marco Maciel, vou ler porque o que eu escrevi aqui porque fica melhor. A morte de Marco Maciel mostra que não podemos esquecer a história de uma velha e desgastada frase: a união faz a força. A base, o Marco Maciel em 84, 85, ele estava a união, ele uniu a sociedade. Se uniu advogado, contador, partidos políticos, a Igreja Católica, enfim, nós nos unimos, né, em prol da Aliança Liberal, Frente Liberal, como era chamado, né, que era o famoso Partido da Frente Liberal, e depois agora é o DEM, né. Então o Marco Maciel ele se mostrou uma pessoa que sem preconceito, ele não tinha preconceito com ninguém, ele
ele levou, foi assim, e não tinha os desejos pessoais. Ele claro que ele tinha ambições pessoais, mas ele abdicou das ambições pessoais. Ele estava pensando na redemocratização do país. Né? E agregou-se a Tancredo Neves, ao próprio Ulisses Guimarães, Mário Covas e tantos políticos de correntes divergentes, mas que no momento, né, da angústia, no momento do desespero, se uniram. É o que nós precisamos hoje. Né? O que o Brasil precisa hoje é de um novo Marco Maciel que agregue, que chame para si, porque nós estamos passando pela pior crise política de nossa história e nós não enxergamos um líder que chame para si a responsabilidade e monte de novo uma frente como o Marco Maciel montou em 84, com união, né, que a sociedade se una, que chame a sociedade para decidir os problemas, que convença o eleitor a ter esperança. Porque em 84 a gente tinha esperança, a esperança da redemocratização, a esperança de um novo país, a esperança de uma nova Constituição, que de fato nós alcançamos. Né? Porque quando o Sarney assumiu e o Tancredo Neves, voltando um pouquinho, o Tancredo Neves prometeu no seu discurso no Senado, na Câmara, no dia da eleição, no Congresso Nacional, e no seu discurso ele dizia que aquela seria a última eleição indireta para presidente da República e que ele ia convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para que elaborasse uma Constituição. O Tancredo Neves não tomou posse, Sarney assumiu o seu lugar, mas convocou uma Assembleia, ela se elegeu em 86 e em 1988 nós tivemos a promulgação da Constituição que nós nos encontramos em vigor, que se encontra em vigor. É uma Constituição extremamente cidadã. O próprio esse apelido, né, foi dado pelo saudoso Ulisses Guimarães, que em seu discurso na promulgação da Constituição ele dizia: traidor da Constituição é traidor da pátria. Então a gente tem que seguir a Constituição. A Constituição é a nossa meta, é o nosso carro-chefe, é a nossa estrela guia. Né? Ela já está muito emendada, já está com mais de 115 emendas, né, falando das emendas ordinárias e também das emendas de revisão, que eu acho que já dá mais ou menos 115, 116 emendas, virou um retalho, é uma Constituição muito longa, uma Constituição na linguagem jurídica que a gente chama de prolixa, porém democrática. Ela não é, e é principiológica, ela é um jogo de tudo. A Constituição brasileira é programática, principiológica, democrática, mas por si ela é prolixa, ela é muito grande. Então, por ela estar por ser alterada 116 vezes, 115, 116 vezes, demonstra o quanto a Constituição é longa. Né? Por quê? Porque ela não tem muito, ela não é sucinta. A Constituição ela tem que ser curta, ela tem que ser pequena. Aqui nem a Constituição dos Estados Unidos, que tem 30 e poucos artigos e durante muito poucos artigos, não sei quantos são, desculpa, não são, com certeza é mais de 30, mas durante quase 300 anos ela só foi alterada quase 30 emendas, não tem mais que isso. Então, porque é uma Constituição curta, uma Constituição concreta, uma Constituição que o legislador, né, respeita. Aqui não, porque o governo, qual é o correto? O governo ele tem que saber conhecer a Constituição e elaborar o seu plano de governo de acordo com a Constituição. O problema é que no Brasil eles querem ser presidente da República e sem levar em consideração a Constituição. Aí chega lá e diz: essa Constituição não serve. Como não serve? Porque as alterações da Constituição elas só são para tirar do pobre. Tira os recursos do pobre. Reforma da Previdência, tira recursos do pobre. Aumento de tributo, tira recursos do pobre. Mas as mordomias eles não cortam. Tá? Então, para encerrar aqui, essa homenagem que eu já podia ter feito, mas confesso que é melhor fazer tardiamente do que nunca. É uma homenagem que eu faço ao ex-vice-presidente da República, Marco Antônio de Oliveira Maciel, com o qual eu tive o privilégio de viajar com ele, de estar presente com ele numa viagem de Brasília a Recife, né? Uma noite que eu vinha de Brasília para Recife, vim conversando com ele. Nessas 2 horas e meia de voo, eu fiquei apaixonado, vamos dizer assim, fã incondicional do ex-vice-presidente da República, porque ele mostrou que ele tinha uma liderança, ele conhecia os problemas do Brasil de forma muito concreta. Ele foi vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso durante 8 anos. Ele nunca chegou para Fernando Henrique Cardoso com problemas, com ciumeira, com fofoca. Ele chegava com soluções,
com conselhos e soluções, né? Então é um homem extremamente competente, extremamente leal. A esse homem que a gente tem que nos reverenciar e esperar que Deus mostre outro Marco Maciel que venha ajudar a salvar o Brasil, tirar o Brasil dessa confusão que nós estamos vivendo. Um presidente da República que não tem mais compromisso com o povo, né? Só aparece para xingar a sociedade, xinga jornalista, xinga repórter e ele está xingando o povo, né? Eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica ao presidente da República, mas o que falta ao Brasil são muitos Marcos Maciel. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e que façam essa reflexão, porque o Brasil precisa de união, a sociedade brasileira precisa de se unir, precisa dizer o que quer para melhorar na educação, melhorar na nossa indústria, melhorar o nosso produto interno bruto, para que as nossas crianças sejam bem educadas, que elas consigam usufruir os recursos de um país que cresce, do país que tem potência de crescimento na economia. Ok, gente? Muito obrigado mais uma vez.